Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 6 de março, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, onde celebramos juntamente com toda a igreja a memória de Santa Francisca Romana. E nesse retiro quaresmal, onde estamos assim nos preparando para celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, convido você, convido sua família para partilharmos juntos nesse dia de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não podia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão disse: Se não escuta a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a parábola é uma crítica à sociedade classista, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema é o isolamento e o afastamento em que o rico vive, mantendo um abismo de separação que o pobre não consegue transpor. Para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter. Nada o levará a essa conversão se ele não for capaz de abrir o coração para a palavra de Deus, o que o levará a voltar-se para o pobre. Assim, mais do que explicação da vida no além, a parábola é exigência de profunda transformação social. Criar uma sociedade onde haja partilha de bens entre todos. Eis aí a campanha da fraternidade. Dá-lhe vós mesmo de comer. Então, essa parábola também é um alerta fermente contra o perigo da riqueza e as consequências desastrosas para quem não sabe se servir dela como meio para obter a salvação eterna. É escravo da própria riqueza. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a riqueza pode levar à condenação. Veja que o rico simboliza aquela pessoa cuja vida limita-se à busca de prazeres, à busca de os prazeres da comida, da bebida, do vestir-se bem, do encher-se com os bens material. Por isso, não demonstra a mínima preocupação com Deus, nem menos com seus semelhantes, de modo especial os pobres e marginalizados. Interessa-lhe apenas que ele pode assim proporcionar prazer e seus companheiros de orgias. Nada, porém, que possa significar amor e ruptura com os esquemas egoístas. Então, a riqueza estreitava os horizontes do rico da parábola, impedindo de ver para além do seu pequeno mundo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs,
A nossa vivência aqui na terra já pode ser um testemunho de que estamos assim salvos. E um dia iremos viver na companhia dos anjos e no meio dos tormentos. É também uma oportunidade preciosa para que possamos nos apropriar dos terrenos do céu. Perceba que aquele homem rico viveu aqui na terra, aproveitando-se de tudo o que possuía para refestear-se assim e satisfazer-se apenas a sua carne, isto é, o seu apetite humano, como se um dia não tivesse que se apartar do seu penhor. O pobre, por força das circunstâncias, teve uma experiência completamente oposta e provou das arguras da vida por conta da sua completa miséria. O rico teve todas as chances para bem viver com a sua riqueza, fazendo dela um trampolim para alcançar a vida plena depois que partisse para outra existência. Infelizmente, muitos ainda não compreenderam isso. Por isso a parábola do rico e do Lázaro nos mostra assim uma situação ainda hoje persistente dentro da nossa realidade da vida. Então, é uma palavra totalmente atual, uma circunstância de vida totalmente atual nos dias de hoje. A conjuntura do rico e do Lázaro nos dá assim uma amostra do julgamento de Deus. Não podemos nos confundir achando que a riqueza é uma coisa má, de maneira alguma. No entanto, há uma condição indispensável para que ela seja um instrumento para a nossa salvação, a de compartilharmos os nossos bens, os nossos terrenos da terra, podemos dizer assim, com os outros moradores. O mal é quando queremos ter tudo só para nós e desprezamos, amados irmãos e irmãs, aquele que vive à nossa porta implorando por migalha, porque não possui o suficiente para viver com dignidade. Jesus nos fala que o rico recebe os bens durante a vida e o pobre os males, mas que na outra vida dá-se ao contrário. O pobre existe para dar ao rico uma chance de empregar os seus bens e assim poder obter ainda muito mais para ajudar a quem precisa. Veja que Jesus também nos mostra a perspectiva da eternidade para o rico avarento e o pobre humilhado. Para o primeiro, ou seja, para o rico avarento, a região dos mortos, que é a ausência de Deus. E para o segundo, ou seja, o pobre, vai mostrar o seio de Abraão, isto é, a presença de Deus na companhia dos anjos e tendo assim consolo para suas dores. Portanto, precisamos refletir no tempo atual da nossa vida quando temos a oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, a fim de não tenhamos as mesmas sortes dos mesquinhos. Assim também precisamos, amados irmãos e irmãs, perceber a responsabilidade que temos de abrir os olhos das pessoas da nossa família que ainda estão presas a seus bens e não olha para os Lázaros que estão batendo às suas portas nos dias de hoje. Então devemos nos questionarmos nesse dia de hoje. Como você está usando os bens que tem recebido aqui na terra? Você sabia que aqui na terra estamos assim preparando o nosso terreno no céu? Você tem partilhado com alguém tudo o que possui? Ou tem dado somente migalhas que sobra de sua mesa? Você tem consciência tranquila diante de Deus nessa circunstância? Como você está usando os bens que tem recebido? Sobretudo, os bens que Deus lhe consente, que Deus lhe permite. Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que não nos permita que nada neste mundo nos impeça de ver o sofrimento do nosso próximo e de nos fazermos solidários por aqueles que tanto necessitam. Assim seja. Amém. Desejo a você, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.